Fala pessoal, tudo bom? Esse é o primeiro vídeo que eu vou publicar por aqui no Instagram através do IGTV. Vamos ver no que vai dar isso daí, né? Eu preparei aqui um vídeo para vocês, para na verdade uma conversa, né? Nem tem roteiro, não tem nada, é simplesmente uma conversa sobre as leituras que eu fiz nesses últimos 2 meses, nos meses de janeiro e de fevereiro. E assim, não teve tanta coisa, pelo menos comparado com outras pessoas que às vezes leem muito mais do que eu. Eu não sou um leitor assim muito rápido, né? Então, eventualmente, eu acabo lendo menos até do que eu gostaria. Mas pelo menos foram boas leituras. E eu vou conversar aqui com vocês sobre cada uma dessas leituras. Tem livro, tem quadrinho. Vamos lá então. Videozinho assim, realmente sem roteiro. Vocês vão ver até aqui bebendo água de vez em quando. Vamos lá então. O primeiro que eu quero mostrar é esse aqui, A Metamorfose, de Franz Kafka. Eu acho que foi o primeiro ou a segunda leitura que eu fiz nesse ano de 2020. E foi nessa edição aqui bem legal, da editora Antofágica. Acho que foi o primeiro livro que eles lançaram, né? A Metamorfose. E, poxa, foi uma releitura, né? Uma releitura que é nesses casos que a gente percebe como é que a releitura é importante. Porque a primeira vez que eu li esse livro, eu lembro que eu li em um dia só, o que é perfeitamente possível, não é um livro muito grande. E eu acho que na época que eu li pela primeira vez ele não me impactou tanto, mas nessa segunda vez eu acho que me impactou muito mais. E pode botar aí que talvez eu tenha lido há uns, sei lá, talvez uns 10 anos atrás, que eu li a Metamorfose. E aí agora relendo nessa edição aqui, foi bem legal, sabe? Foi uma experiência de leitura bem interessante. Você cria novas interpretações sobre a história, né? Sobre toda aquela transformação do Gregor Samsa, toda aquela situação que ele passa, né? Da metamorfose, as referências que a gente consegue fazer com relação a isso. De, por exemplo, eu particularmente eu fiz uma analogia muito grande assim com aquela coisa de abandono, principalmente do abandono de idosos ou abandono de pessoas que estão com algum tipo de doença, algum tipo de problema. Eu acabei fazendo uma referência muito maior com isso, mas eu já vi que tem várias outras interpretações, né? E essa ediçãozinha aqui é bem legal, a da Antofágica, por causa das ilustrações. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Acho que todo mundo que gosta de clássico já viu esse livro, mas não custa mostrar. Ó, é todo o processo de metamorfose. Bem legal esse livro aqui, eu aconselho muito que se você ainda não leu, para dar uma conferida, para dar uma oportunidade. Outro livro que eu li foi O Homem Invisível, do H. G. Wells. Esse livro aqui também foi uma experiência bem legal. Esse aqui não foi uma releitura como no outro, né? Foi a primeira vez, inclusive, que eu acho que eu tive contato com a obra desse escritor aqui. Eu acho que eu cheguei a ter um outro livro dele aqui, eu não me lembro qual, mas não sei o que aconteceu. Aí teve um até que eu fiz sorteio também, né? E O Homem Invisível foi bem legal também. É um livro que eu gostei muito. Ele tem uma pitada de humor que eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que faz toda a diferença. Só que eu acho que caminhando, né, no decorrer da história, ela vai se tornando um pouco mais sombria. Eu não sei quem já leu se concorda comigo com relação a isso. É um livro que ele trabalha muito essa coisa da solidão, que é um tema que eu sempre gostei. Fala um pouco sobre essa coisa da solidão, dessa coisa. Também, não do abandono, acho que é mais realmente a coisa da solidão. E da ambição, né? É um livro bem interessante de um homem que simplesmente chega numa vilazinha assim, bem pequenininha do interior da Inglaterra, todo enfaixado, né? Eu não sei quem já viu o filme, mas tem aquela imagem assim na cabeça do cara, todo enfaixado, quase como se fosse uma múmia, só com os óculos, né? É uma imagem assim que eu não consigo tirar da cabeça quando eu li isso daqui. E foi um livro assim bem interessante mesmo. Aconselho muito para quem gosta de ficção científica. Até porque esse aqui é um dos precursores, né? Outra leitura que eu fiz essa aqui eu acho que eu já estou indo para fevereiro. Outra leitura que eu fiz foi o Querida Combini, da Sayaka Murata. Esse livro aqui também foi espetacular. Eu coloco, inclusive, entre um dos melhores livros da literatura japonesa contemporânea que eu tive a oportunidade de ler. É um livro que me impressionou muito, porque ele meio que fala sobre alguns temas que me chamam a atenção. Sobre, por exemplo, a dificuldade de se identificar com as regras estabelecidas na sociedade, de você tem que seguir o caminho assim, sabe, que todo mundo segue, ou que não que todo mundo segue, claro, mas que
o caminho que é meio que previsto, de, por exemplo, sei lá, terminar o colégio, fazer faculdade, fazer pós-graduação, arrumar um emprego que te dê um bom salário, casar, se, sabe, comprar um carro, comprar uma casa, sabe? É um livro que acaba questionando um pouco isso, por causa da sua protagonista, que meio que mostra que, sabe, não existe só esse caminho para a vida, sabe? Existem vários outros caminhos, várias outras oportunidades que você pode buscar, né? Basta você, sei lá, querer, né? Basta você querer, basta você se planejar para isso. E mostra sobre uma protagonista que meio que sai dessa linha, só que não por um ideal, como a gente pode esperar, né? Não por acreditar que está seguindo um caminho diferente, ou porque ela é uma pessoa diferente, uma pessoa especial, mas simplesmente porque ela não consegue. É uma protagonista que não consegue, é uma moça de 30 e poucos anos, 35, 36 anos, que trabalha muito tempo numa Combini, que é uma loja de conveniência japonesa. E essas lojas de conveniência, elas meio que no Japão, acredito que aqui no Brasil não, mas no Japão elas são muito entendidas como um trabalho. As pessoas que trabalham lá é como se fosse um trabalho muito temporário, sabe? É associado muito a isso. Só que ela trabalha há muitos anos nessa loja de conveniência. Ela está feliz com isso. Ela está feliz com essa atividade. Só que as pessoas ficam questionando ela, ficam enchendo o saco dela, ficam perguntando quando é que ela vai casar, ficam perguntando quando é que ela vai sair desse emprego e arrumar um emprego decente, sabe? Ficam ali pressionando ela, mas ela está satisfeita com esse trabalho. E o livro vai explorando muito essa questão. Isso é bem legal. É um livro assim que me surpreendeu de uma forma que eu não sei nem expressar. Foi realmente um livro incrível. Gostei muito. Vamos lá. Já acabando aqui, porque como eu falei, realmente eu não li muita coisa, assim. Mas é aquela coisa, né? Dos poucos e bons livros. Pelo menos eu achei. Outra leitura. Pais e Filhos. Um livro que eu tenho anos que eu queria ler. Aí teve a edição da... Como é que era? Da Kozak Naif, que eu acabei não conseguindo comprar. Eu lembro que quando esgotou... Esgotou não. Quando a editora fechou, estava fechando, aí teve aquela corrida, né, para o pessoal desesperado ali para pegar os livros da editora. E eu não estava com muita grana na época e tal, eu acabei conseguindo comprar uma coisa ou outra, mas esse foi um dos que eu não comprei e que me doeu até, sabe? Nossa senhora, como eu queria ter comprado Pais e Filhos. E demorou um tempo, mas a Companhia das Letras, como vem lançando, acabou lançando também mais uma edição da Kozak. Até beber uma água aqui. É, lançou mais uma edição da Kozak, que no caso foi essa daqui, em capa dura. Uma capa que eu gostei muito. Eu não sou muito fã assim de quando botam os clássicos com umas capas muito modernas. Só que essa daqui em especial eu gostei, sabe? Eu achei essa referência aqui à bagunça e tal da discordância que existe entre a ideia de pai e de filho e tal. Eu achei muito maneiro. E esse livro aqui, eu ainda não lancei a resenha no canal. Mas eu posso te dizer que está sendo uma das resenhas que mais está me dando trabalho de fazer, né? Que eu mais estou tendo que pesquisar, que eu mais estou tendo que estudar, estou tendo que ver muita coisa sobre a história da Rússia mesmo, porque pensa num livro que não, que, por exemplo, eu acho que eu até estou pretendendo conversar um pouco sobre isso na resenha, mas num livro que, por exemplo, existem livros que se explicam, né? Que você não precisa de grandes pesquisas para ele. Você simplesmente lê, entende a história e acabou. Mas existem outros livros, principalmente clássicos, que precisam de uma contextualização. Se eu pego esse livro aqui e só falo para eles, eu resumo para vocês a história e falo o que eu achei, não é o suficiente, entende? Para saber o que esse livro, qual é a importância desse livro, qual é a importância dele. Então, uma contextualização histórica em certas obras é fundamental, pelo menos ao meu ver. Eu não sei se é uma visão de historiador, né? Talvez seja. Mas, de qualquer forma, eu acho fundamental. Então, eu estou me preparando muito para trazer uma contextualização desse livro aqui. Então, eu tenho que falar muita coisa sobre a história da Rússia, sobre a questão da servidão, sobre a intelectualidade na Rússia do século XIX. Está me dando um trabalhão. Mas acho que vai valer a pena. Espero que fique legal, espero que vocês gostem. Mas esse livro aqui, voltando para ele, é um livro que ele fala muito sobre a discordância de pensamentos, um conflito de gerações entre os chamados pais e os filhos. Que no caso, os pais seriam a geração mais antiga, que tem uma linha assim de pensamento mais tradicional, ligado ao romantismo, sabe, às artes, enquanto os filhos aqui do livro,
Eles trazem uma ideia mais assim de, sei lá, de mudança, por exemplo, de não necessariamente respeitar as autoridades, sabe, de questionar as autoridades, as instituições e coisas assim. Aí vai mostrando bastante sobre isso, sobre esse conflito de ideias. É um livro que trabalha muito isso. E, bom, logo logo vai ter resenha lá no canal para vocês conferirem. Mas foi uma baita leitura aí que eu fiz em fevereiro, um dos livros que eu mais gostei de ler. E agora, para finalizar, quadrinhos, né? Mangás, para ser mais específico. Eu li nesses últimos meses, isso aqui, ó, é até grande para mostrar. Li 3 volumes do mangá de Akira. Akira é um dos mangás mais importantes, né? Mais conhecidos e mais importantes desse universo lá dos quadrinhos japoneses, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um pouquinho aqui. A arte, né? Meio complicado mostrar assim, mas vamos lá. Nessa tela vertical eu estou acostumado com a tela de vídeo normal, né? Mas bom. Akira, são 6 volumes no total, eu consegui ler 3, porque são grandes. E é um mangá muito legal, é um mangá que se passa num período em que, vamos ver, teve uma espécie, acho que teve a Terceira Guerra Mundial, e na Terceira Guerra Mundial o mundo ficou completamente destruído, o Japão também, teve um atentado ali que lembra muito uma espécie de bomba atômica, como se tivesse novamente, né, o Japão passando por uma situação dessas, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. E vai contando a história depois disso. Vai contando como está a sociedade alguns anos depois desse conflito de proporções mundiais, né? Mundial. É uma coisa que realmente vai falando sobre isso. Vai mostrando como o mundo estava meio que voltando a caminhar, só que ainda tinha muita bagunça, sabe? As coisas ainda estavam muito conflituosas por ali. E nisso, baseado nesse cenário, né, nesse cenário complexo do Japão, da chamada Nova Tóquio, vai contando a história de um grupo de motoqueiros que também são estudantes de uma escola lá. E esse grupo de motoqueiros, num certo momento, tem um acidente lá que eles passam, enquanto eles estavam fazendo algumas brutalidades lá que eles estavam fazendo. Eles têm um acidente e meio que esse acidente acaba envolvendo eles numa questão governamental. E essa questão governamental é muito maior do que eles poderiam sequer sonhar, sabe? É algo muito complexo para eles. E um desses motoqueiros acaba se envolvendo ainda mais. Tem relação com coisas assim de paranormal, tem relação com essas questões. Mas é um quadrinho assim que é espetacular, é muito bem construído, os personagens são absurdamente cativantes. Você não tem como não gostar de Akira. Eu acho extremamente difícil. Eu acho extremamente difícil não gostar desse quadrinho. E tem muita ação. É um quadrinho assim que se você gosta de uma coisa mais de boa, né, mais tranquila, não, talvez não seja o seu quadrinho, o seu mangá perfeito, né? Mas é um mangá que tem muita ação e que, para quem gosta de intrigas políticas, dessas coisas assim, é uma boa pedida. É isso, pessoal. Foram essas as leituras que eu fiz nesses meses de janeiro e de fevereiro. Esse foi um videozinho mais rápido mesmo, meio que para iniciar e para testar também aqui o IGTV. Vamos ver o que vai dar isso daí. A ideia é trazer vídeos assim mesmo, sabe? Vídeos sem roteiros, vídeo direto, só falando, só conversando com vocês. Eu tô com a ideia aí de trazer um vídeo com dicas de contos, né? Que eu tenho lido muito conto. Acho que eu estou numa das minhas fases mais de leitura de contos que eu já tive. Então eu estou pensando em trazer algumas dicas assim em livros, né? Por exemplo, livro X de contos, eu vou e solto lá 5 dicas de contos desse livro, né? E coisas assim. Também tem um quadrinho aí que eu estou querendo conversar com vocês, ó, que é esse aqui, o Fio do Vento, do Camilo Solano. Estou querendo fazer um vídeo aqui no IGTV para ele também. Tá beleza? Então é isso aí, pessoal. Depois eu volto por aqui com outras novidades e fica de olho lá no canal também que logo logo deve sair a resenha de Pais e Filhos do Ivan Turgenev. Beleza? Até mais.